capítulo 4 do Evangelho, o primeiro Evangelho da Bíblia, Mateus, capítulo 4. Nós estamos num seminário. Qual que é o tema do nosso seminário? Isso, o que a Bíblia diz sobre aquilo que ela não diz, porque ela sempre diz, né? Capítulo 4, vamos ler, vamos trabalhar uma outra polêmica hoje também. Nós vamos depois falar sobre outras dúvidas, aí é uma questão mais teológica. Nós falamos ultimamente sobre o aborto. Quem está vivo aí? Diga, eu estou vivo porque ninguém me abortou. Capítulo 4 de Mateus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou-o à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram anjos e o serviram. Glória a Deus. Palavra de Deus. O Senhor seja conosco. E os que querem e concordam vão dizer amém. Tomar assento. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós vamos falar nesta ocasião sobre uma polêmica que existe também nos seminários, professores de teologia, mestres e doutores, mas hoje vai ser mais uma introdução, e na terça próxima nós vamos falar de algumas coisas mais detalhadas a respeito do assunto. O tema nosso, dentro da polêmica, nesta noite e na terça próxima que virá, se o Senhor Jesus não voltar, será: o diabo tem poder ou Deus tem todo o poder? Tem ou não tem poder o diabo? Porque muita gente até ridiculariza. Quem é o diabo? Ele já foi vencido. Ele foi vencido, sim. Mas ele não tem poder? Muitas pessoas estão escravas do diabo, dentro de igrejas, fora de igrejas. Tem gente que está em dúvida: maldição existe? Maldição pega em crente? Existe como a minha geração estar amaldiçoada pelas gerações passadas? Pergunta:
o que dizer sobre a batalha espiritual? Existe? É real? Qual é o equilíbrio disso? Os demônios existem? Satanás existe? Porque tem teorias que dizem que não. O inferno existe? Alguém poderá amaldiçoar um servo de Deus? Vamos às polêmicas. Tem muita gente falando muita coisa sem experiência com a realidade da vida espiritual. Uma coisa é eu estudar as letras, então somente isso. Outra coisa é experienciar Deus. É ter experiências na vivência, na convivência com Deus, com o Espírito Santo, com o falar de Deus. Muitas pessoas estão convencidas pelo que leram, mas tem gente que agora está convencido pela experiência legítima que teve com Deus, e claro que a Bíblia está confirmando isto. Só que sem a experiência, vocês estão entendendo a introdução? Sem a experiência, muitos estão falando besteiras, asneiras. Por exemplo, na questão, hoje vão ser prolegômenos, uma introdução maior. Tem gente que diz assim, esse negócio de ter que falar nome de demônio para expulsar é um absurdo, o nome de Jesus é que expulsa. Pois é uma ignorância falar isso. Porque realmente o nome de Jesus tem poder, não é isso? Tem poder sim para expulsar. Só que tem demônio que só sai quando você fala o nome dele. E quem revela é o Espírito Santo, o nome do demônio. Então tem ou não? Esse negócio de conversar com o demônio, isso é exibicionismo? Alguns sim. Mas tem hora que você tem que conversar com o demônio. Jesus conversou com eles. Ou não? Quem é o nosso referencial? Qual o teu nome? Legião, porque somos muitos. Não teve uma conversa? E eles não falaram, manda nós para os porcos. Não teve uma conversa? Cada caso é um. Agora, o alvo do principal assunto. Satanás tem poder? O diabo tem poder? Tem ou não tem? Que poder ele tem? Uma das coisas que o diabo quer de nós é que ignoremos a existência dele. Ignoremos os ardis dele. Ignoremos as ações dele, as sutilezas dele, a maneira dele camufladamente agir. Porque assim ele fica livre para atingir os seus alvos. Porque é fato, ele está ao derredor, procurando quem possa tragar. O diabo tem poder, mas o Todo-Poderoso é Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. E o diabo, ele tem poder dentro da permissão de Deus. Dentro da permissão de Deus. O diabo, irmãos, tem momentos que ele se torna servo de Deus. Não o servo salvo, mas o servo que obedece. Porque quem está no domínio soberanamente governa e manda em tudo. Por isso, desse ponto de vista, todas as coisas existentes são sujeitas ao nosso Senhor Jesus.
Ah, mas aí vem outra pergunta. Se quem tem o poder é Deus, por que o diabo está tendo poder sobre a minha vida? Diga comigo, o diabo age nas brechas. Toda vez que você acredita numa mentira, ela se torna verdade. Sim ou não? Tem gente inocente que para muitos é culpado. Essa questão de política aí, ultimamente. Rapaz, teve um camarada lá que foi preso, condenado, tantas instâncias, e diz que é inocente, que foi inocentado. Olha que absurdo. Ele não foi inocentado. Foi uma trama que anulou o processo. Não foi inocentado. Anulou o processo por causa de um CEP. Agora, quantas pessoas ouviram ele e acreditaram que isso era verdade? Para essas pessoas a mentira se tornou o que é que o diabo tem te convencido de mentira que tem tornado-se verdade para você? E ele age com sutileza. Você nunca será feliz. A pessoa acredita, entra em depressão, morre às vezes de depressão, tira a vida, suicida, porque acreditou que não seria feliz na vida, que a melhor coisa era fazer isso. Só que, e eu estou falando para a gente dentro de igrejas, agora, só que o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito de Cristo anuncia que nele nós somos mais que vencedores, que nele encontramos paz, que nele encontramos alegria plena e verdadeira, o gozo eterno, que nele nós somos as pessoas que no final terá um resultado tão lindo que estaremos na glória com ele. Só que nós preferimos acreditar que a nossa vida não vai dar certo. Alguém está entendendo? Preferimos acreditar que o nosso lar terá divórcio. Preferimos acreditar que esse casamento não tem cura. Nós, além de confiar na mentira e dar crédito à mentira, nós diminuímos o poder de Deus. Se é que alguém possa diminuir esse poder. Por quê? Toda vez que você diz que não tem solução para alguma coisa, você está dizendo que Deus é menor. Porque o Deus dos impossíveis é o nosso Deus. Não haverá impossíveis para Deus. Lucas 1:37. Porventura existe alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Gênesis 18:4. Não existe nada difícil para Deus, basta uma ordem dEle, basta uma palavra dEle, mas nós muitas vezes acreditamos no fracasso. Quando é que a maldição tem poder sobre uma vida? Algumas situações, quando você acredita nela. Espera aí. Escuta aqui, abre os ouvidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sangue de Jesus limpa seus ouvidos, seu entendimento. Quando eu estou em Cristo, se é que estou, porque tem isso também, mas quando eu estou em Cristo, eu sou abençoado com toda sorte de bênção. Não dá glória não, que é difícil dar glória, porque eu estou abençoado com toda sorte de bênção. Era para levantar a mão e dizer, ô glória! E se eu sou abençoado com toda a sorte de bênçãos, quem é a pessoa que pode vir amaldiçoar a minha vida? Eu desafio, quem é que pode amaldiçoar a minha vida, se Deus me abençoou?
Se o meu Deus for menor que o diabo, se o meu Deus não tiver poder contra o diabo, eu posso até acreditar, mas o meu Deus, o diabo, ele tira assim, ó. O problema é acreditar na maldição, porque a Bíblia é clara, a fé é a certeza do que se espera. Eu estou amaldiçoado. Já viu aquela pessoa que não sabia de nada, mas quando ficou sabendo que estava amaldiçoado, passou mal e quase morreu? Sabia de nada. Você está bem? Estou tranquilo. Mas eu fiquei sabendo que tem uma pessoa que mandou uma maldição sobre você. O quê? E a pessoa é forte. Foi lá no quintal do terreiro do Lúcifer. Não, estou perdido. Foi lá no Calvário que Jesus Cristo tomou sobre si todas as minhas maldições, condenações. Não tem um lugar maior e mais poderoso de conquista a não ser o Calvário do meu Senhor Jesus Cristo. O meu Deus me abençoou. Digo, meu Deus já me abençoou. Fala igual crente que vai no arrebatamento. O meu Deus já me abençoou. Oh, glória a Deus. O problema é você acreditar na maldição e não na bênção. Deus falou para nós, 30, 19, 20, por ali de Deuteronômio. Eu coloco diante de vocês a bênção, escolhe. Eu coloco bênção e maldição, vida e morte, mas você deve escolher. Então eu escolho acreditar no diabo, então eu vou ser fracassado. Eu escolho acreditar em Deus, eu serei abençoado. E não é porque eu sou abençoado que eu não posso passar por desertos. O homem mais abençoado da terra chama-se Jesus Cristo, porque ele foi 100% homem e 100% Deus. Ele foi o mais abençoado, foi tentado pelo diabo, foi levado pelo deserto, foi crucificado, mas ninguém alcançou o que ele alcançou, porque ele era abençoado. Foi-lhe dado todo o poder no céu e na terra. Foi-lhe dado um nome que é sobre todos os nomes. Todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor. O que é que você está acreditando? E isto está vindo para a sua vida, para a sua realidade. Chamaram então Balaão para que amaldiçoasse o povo de Deus. Balaão, a princípio, ouviu a voz de Deus, não vá. Vou resumir, que nós já falamos sobre isso aqui. E aí, a proposta recheada com mais ouro, com mais peso de prata, com mais futuro para aquele homem, mais aposentadoria. Entendeu? Deixa eu perguntar a Deus de novo, e aí Deus libera ele dentro de uma vontade permissiva, agora por conta dele. Tanto é que ele não vê mais anjo. Uma jumenta vê o anjo, mas ele não vê. Porque o homem que briga com Deus, insiste com Deus, perde a proteção de Deus, perde a visão de Deus, perde a graça de Deus. O homem que se exalta se torna um lixo diante da presença de Deus. Ao ponto de Deus ter que abrir a boca da jumenta para o fulano ouvir. Você está me batendo porque tem um anjo aqui na frente, olha a espada na mão dele. Uma jumenta. Ele chega lá e fala, ó, é para você amaldiçoar, e fala, ó, o sacrifício aqui, os animais, vamos lá. Chegou lá, ó, Deus que abençoou esse povo. Agora não tem jeito de amaldiçoar não. Como não tem? Eu te trouxe aqui para isso. Como eu vou amaldiçoar aquele que Deus abençoou?
Oferece mais sacrifício. Vamos lá então, dá mais sacrifício, dá mais carneiro, dá mais um punhado de couro, faz aqui. Vamos amaldiçoar agora. Oh Deus, esse povo vai ser muito abençoado. Esse é o povo de Jacó, essa é a nação de Deus. E começa a abençoar. Da Candará, se amai. Rapaz, eu te chamei para amaldiçoar, não tem jeito. O que Deus abençoou, abençoado está. Turamarra Samai, eu sou abençoado. Mas não pense que é fácil quando a guerra já está num certo nível de altura. Tem gente que se convenceu 100% e tem gente que está convencido mais de 50% para o lado da maldição. É aí que a coisa pega. Está mais voltado 50% a mais para a mentira que foi contada, ou foi falada contra, ou foi vinda com setas de pensamentos, com setas de sentimentos. Eu acho que eu vou passar mal. Já viu aquela pessoa que fala que acha que vai passar mal e passa mesmo? Sim ou não? Lembra do placebo? A pessoa, eu tenho que tomar um remédio, senão eu passo. Eu tenho que tomar um remédio. Aí você pega lá um negocinho cheio de pó de porvilho. É um porvir, está lá. Dá o remédio, fala, toma que isso aqui é tiro e queda. Eu tomei e resolveu na hora. Toma. Espera para você ver. E aí, como é que está? Nossa, mas que remédio bom. Ela creu que ia passar mal e começou a passar. Mas agora ela creu que ia ser curada. Foi curada. Você entende isso ou não? É por isso que na sua mente está o maior campo de batalha espiritual que é inimaginável. Vai, Codoucia. Falei aqui e tive uma visão do Espírito Santo pela misericórdia de Deus. Quando eu falei na sua mente a batalha, eu vi um cérebro cheio de choques elétricos passando nos canais do cérebro, aquele mundo de coisa, porque há uma guerra num mundo enorme que está aqui dentro. Você não tem noção do tamanho desse mundo que está nesse cérebro de 500 gramas mais ou menos. É ali que a coisa acontece, e é ali que o diabo quer ter razão. Quem é você para pregar? Irmãos, o que é que vence coisas como esta? Convicção. Vou dar um exemplo aqui, já falei uma vez e eu sempre falo, se um homem exaltar, Deus abate. Então isso não é para exaltação de ninguém, Deus faz com qualquer um que tenha aliança com Ele. Então, nós estávamos fazendo trabalho de libertação, nessa ocasião em Goiatuba, uma equipe muito consagrada, jejuava de segunda a sexta, pagava preço, monte quase todos os dias, orações, aquela coisa, e uma equipe muito consagrada. Aí demônios foram manifestando em vidas, pessoas com homossexualismo, que legião de demônios, teve um que estava tomado por homossexualismo, e nesse caso era espiritual, que ele deu um chute no banco e juntou 6 bancos de madeira, maior que estes de 3. Um cara magro. Então, mãe de santo, pai de santo começaram a ser levados para aqueles lugares. Olhe para frente, em nome de Jesus. E aí, o que aconteceu? Um dos casos, esse que chutou um banco. Irmão, se qualquer um de nós chutar um banco, pode ter o pé do irmão Vilmar, que quebra o pé. O cara chutou os bancos, juntou tudo. Aí quando eu estava chegando, estava acontecendo isso, fui caminhando para o lado, e aí o demônio falou na boca dele, quem é você? Nós somos milhares, nós somos legião, e veio para o meu lado. Falei, eu não sou nada, mas aquele que está na minha vida não vence só milhares não, ele vence milhões de demônios. E ainda falei, e você sabe disso, e ele está na minha vida.
Se nessa hora há um vacilo, há uma preocupação com o número de demônios, a pessoa começou já a enfrentar um fracasso terrível. Por isso que quem trabalha com libertação tem que saber o que está fazendo. E o outro caso é, o demônio falou assim, que ia me bater, que ia bater na minha cara, porque ele me odiava, que não sei o quê. Eu pus as mãos para trás e eu estou falando para a glória de Jesus. Qualquer um que esteja consagrado pode fazer isso, que Deus honra. Pus as mãos para trás, então me toca. Bate então. Toca. Ele, e não tinha coragem nem de levantar a mão. Por quê? Não é o Lindomar, é o Deus que está na sua vida. 1 de João 5,18. Os nascidos de Deus não vivem pecando. E o que de Deus é gerado, o maligno não lhe toca. Só que tem que ter convicção. E para ter convicção, tem que lembrar que você anda com Deus de verdade. Tem que lembrar que você jejua, que você ora. Tem que lembrar que não tem mágoa no seu coração. Tem que lembrar que você está bem, que você não está de mal com ninguém, que você não está levantando contra ninguém, que você não está com ranço com ninguém. Tem que lembrar que a consciência está limpa, está lavada, que o seu coração está puro. Então saiba, Ele está na sua vida. O Senhor Jesus está na sua vida. Mas quem está em adultério não tem Jesus na vida não. Pode levantar a mão e falar o que quiser. Está em adultério, não está com Cristo. Quem vive na prática do pecado é do diabo. E os nascidos de Deus não vivem pecando. É sério. Entende? Então qual que é o maior segredo para que nada nos influencie da parte do diabo? Convicção. O diabo se apresenta para Jesus. Aqui a interpretação é literal, o diabo existe. E ele se apresenta para Jesus, quando? Quando Jesus está no final dos 40 dias, nas 3 últimas tentações. O capítulo 4 de Lucas fala que Jesus foi tentado durante os 40 dias. E aí vieram as 3 últimas tentações, em 3 áreas específicas da vida. Jesus estava com fome, diga para as pedras se transformarem em pães. As pedras do local onde Jesus estava, já fomos ali algumas vezes, no roteiro que vem de novembro, está também o Monte da Tentação, é um lugar inóspito, lá dá até 60 graus de calor. E aí, Jesus tem essa proposta, tu está com fome, tem 40 dias que não come, olha o pão, cuidado com aquilo que tem tempo que você não tem, seja sexo, seja dinheiro, seja reconhecimento com fama, seja alguém que não te vê mais, cuidado, é aí que o diabo chega com a proposta. E deixa eu te falar, ele tem poder para fazer proposta, porque ele é dado como tentador. Ou seja, aquele que sempre tentará até que os seus dias finais acabem no lago de fogo e enxofre. Ele sempre vai tentar, ele vai sempre tentar, e ele vai sempre acusar. Apocalipse 12 fala do acusador, que é o diabo, a serpente. Então, meus irmãos, cuidado, porque ele tem poder para tentar. Qual que é a sua carência? Ele vai apresentar um prato para você. Só que ele não pode, escute bem isso e guarde. Ele não pode te obrigar a receber. Oh, glória. Você não fica feliz por isso, não? Ele não pode entrar na sua vida, fazer você um possesso, uma possessa, e fazer você ir lá e fazer. Não. Ele tem que convencer você aqui, ó. Está vendo o fruto? Concupiscência dos olhos.
Ele quer que os nossos olhos atraiam para nós aquilo que nos traz prejuízo. Está vendo o fruto? Veja se não é uma árvore desejável. Dá uma olhadinha. Aí já vem a concupiscência da carne, desejável. E tem mais, ela dá conhecimento. Você vai ser igual a Deus. Soberba da vida. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Você não precisa ser reconhecido por ninguém. Não precisa de ninguém chegar para você e dizer, você é o cara. Isso vai te prejudicar. Quanto mais nos diminuem, melhor para nós com Jesus Cristo. Quanto mais nos ataca, melhor para nós com Jesus Cristo. Ramai, andarablas, andai. Cuidado. Preste bastante atenção. O diabo existe e ele tenta. O nosso Deus a ninguém tenta, o diabo tenta. Deus prova, o diabo tenta. O diabo tenta para as pessoas caírem. Deus prova para as pessoas se levantarem aprovadas. É necessário sermos aprovados. E aí eu tenho outra pergunta. O que é que o diabo tem te convencido ultimamente? Que não vai dar certo? Que você é um fracasso? Alguém te chamou de burro? De burra? Alguém disse que você nunca dá certo na vida? Alguém te disse que você é pequeno demais? Insignificante demais? Desprezível? Deixa eu te lembrar de alguém que te disse que veio para te salvar, que veio para te libertar, que veio para te abençoar, que veio para te curar, ele veio para que você tivesse identidade, Darábia, Candai. Ele não faz acepção de pessoas, ele não joga ninguém na lata do lixo, ele não despreza ninguém, ele não abandona ninguém, pelo contrário, ele diz a você, a mim, a nós, não te deixarei, nem te desampararei, jamais. No que é que você está acreditando? Muitos no meio de nós estão convencidos, nós evangélicos cristãos no mundo todo, estão convencidos que não conseguem abandonar o pecado. Para isto, 1 de João 3,8, a parte B, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. Contexto do versículo 1, quem vive na prática do pecado é do diabo. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Obra do diabo qual é? Pecado. E aí nisso a gente conhece quem é filho de Deus, segundo a carta de João no capítulo 3, segundo esta carta, primeira carta, capítulo 3. O pecado é que separa a pessoa de Deus, por isso quem está separado de Deus não é de Deus, é do diabo. Nós somos de um ou de outro, irmão, não tem meio termo, nem tem, me deixa pensar um pouco. É por isso que a gente não pode vacilar, é por isso que não pode titubear, é por isso que tem que ter uma mente renovada, decidida, é por isso que você tem que ter convicções com Deus, da cabra, da se amai. Aleluia! Se vive na prática do pecado é do diabo. Aí a pessoa vem na igreja, mas ela acredita que não dá para se ver livre do pecado. Eu te digo que você ainda está com o diabo, pelo texto bíblico. Mas te digo mais do que isso, Jesus liberta.
Terá Hassamai. Quem está falando aqui é um ex-adúltero, é um ex-prostituto, é um ex-drogado pecador. Agora eu sou salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. E Ele fez na minha vida, fez na vida de muita gente, faz na sua também. Não é religião, é Deus e a palavra. Pantaim vexamin godócia. Deus acabou de falar na minha boca, o meu sonho, o meu desejo é levantar uma igreja santa. E eu entendo porque que o desejo é levantar uma igreja santa pelo Espírito Santo. É porque uma igreja santa, ela será cheia do Espírito Santo. Ela não vacilará, ela não acreditará nas propostas de Satanás. Ela dirá sempre: está escrito. Então nós temos que cuidar desse campo de batalha que está aqui, ó. O nosso Armagedon está aqui, ó. Esse é o cenário dos conflitos. Muitos, o conflito acelera quando deita para dormir. Perdem o sono. Não entendem o que está acontecendo e a mente está acelerada quando deita. Outros, quando acontecem associações com traumas que tiveram. Então, uma cena de vexame desencadeia aquilo e o diabo fala: está vendo? Sabe aquela coisa da pessoa estar de pé numa circunstância e ele analisando e associa um trauma, uma dificuldade ali? Alguém está humilhando esta pessoa, alguém está apontando, dizendo que roubou, e ela está lembrando lá atrás de alguém que acusou que tinha roubado, ninguém acreditou, ela foi ridicularizada, embora fosse honesta, e agora alguém está condenando de novo e ela não roubou, então ela fica. Aí o que acontece? Aí vem do lado de cá o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está do lado direito, o diabo está na esquerda. O Espírito Santo vem e fala assim: olha, você não precisa acreditar nisso, você é de Deus. Não fale nada, cale-te, ofereça a outra face, eu conheço o seu caráter. Mas aí tem do lado da esquerda um Satanás dizendo: não aceite. Dessa vez não, daquela vez sim, mas dessa você não vai aceitar. Encara, parte para cima, chama atenção, grita, xinga, aponta o dedo. Essa pessoa também faz isso e isso, você sabe, e começa aquele inferno de informação para a pessoa perder a bênção. Mas a pessoa que vai atender a voz do Espírito Santo é a pessoa que está preparada na oração, no jejum, no propósito e fidelidade. A pessoa que vai atender a voz do diabo é a pessoa que está no meio do caminho e não tomou decisões ainda. Não é assim que acontece com muitos? Você: não, mas eu tenho que falar, eu não vou deixar isso de graça. Deixa pela graça. Você tem que vencer. E não é vencer uma discussão, você tem que vencer para morar no céu. O céu vale mais. A presença de Jesus vale mais. Que dá-se abai, andai. Liga para as pedras transformar em pães. Não, a palavra dele vale mais. A palavra que sai da boca de Deus vale mais. Não, salta do pináculo, os anjos vêm. Não, eu não quero a glória dos homens, a glória dele vale mais. Não, eu te ofereço os reinos. Não, eu não quero esses reinos que passam. O reino da glória vale mais. Tem alguém que tem coragem de levantar a mão e glorificar a Jesus? Canácia Kurama. Não consegue adorar agora não, é difícil para adorar agora. Só consegue adorar quem tem Deus na vida.
Obrigado, Senhor. Primeiros Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra vitória ali é nikos no grego, vitória completa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória completa por Cristo Jesus. Então o que é que está acontecendo nesse mundo de coisa dentro dessa cabeça? Pois é aí que vai sair o veredito final para a sua história. É o que está passando aí. Acorda em nome do Senhor Jesus. Quando eu disse está passando aí, eu olhei para uma pessoa e eu vi uma peneira desse tamanho. Então você tem que pôr uma peneira e filtrar aquilo que você está recebendo para a sua cabeça. Põe uma peneira, a peneira seja a palavra de Deus, a peneira sejam as promessas de Deus, a peneira seja um caráter, seja a honestidade, a peneira seja aquilo que te leva mais para perto de Deus. Põe uma peneira aí, não deixa essas coisas entrarem na sua cabeça. O tentador está aí. E outra coisa, ele sabe que o final do tempo da igreja na terra está chegando ao fim. Por isso, avolumou-se o número de tentações. E sabe qual é uma das ações terríveis também do inimigo? Eu não estou aqui para exaltar o inimigo, eu estou exaltando aquele que está acima de todo. Mas nós estamos tratando de coisas que precisamos vencer. Uma das coisas é o convencer dele para decisões que te exaltam sem que você perceba. E uma das coisas do Espírito Santo é decisões que revelam a sua humildade e humilhação diante de situações para que Deus te abençoe. Entende? Entende mesmo ou está longe? A cabeça está aqui? Quantos trouxeram a mente para cá? Quando você fala coisa que envolve o diabo, ele quer distrair você, quer levar você para o celular, quer levar você para a criança, quer levar você para bater papo de lado, quer levar você para ficar brincando com alguém, porque nós estamos falando de coisa séria e coisa que vence o diabo, que vence o mundo, que vence a carne e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Aplauda Ele, dê glória a Ele, diga obrigado, Senhor. O diabo é um estrategista. Ele sabe, por exemplo, da responsabilidade sua com o lugar que você trabalha. Sabe do seu caráter, sabe da sua honestidade. Ele vai querer agir aí. Como que o inimigo, e vamos ver ele agindo no mundo, no universo bíblico, como que o inimigo age contra Daniel? Daniel não tinha falha, entre aspas, não é? Para você entender, porque homem é homem, tem carne, tem tudo, mas ele perante o céu era perfeito. Como que nós vamos pegar o Daniel? O cara não se rende, não entra no pecado, não faz coisa errada, ele ora 3 vezes ao dia, ele não esquece a palavra do Deus dele, ele exalta o Deus dele em tudo. Como que vamos pegar ele se não tem brecha nele? Vamos pegar ele pela fidelidade dele. Vamos induzir outra pessoa a fazer uma lei para que, por causa da fidelidade dele, ele não abandone a fidelidade e a queda dele seja aí. Alguém entende?
Aí o rei faz uma lei, ninguém pode invocar outro Deus, aquela coisa toda, e Daniel é fiel. Não pode invocar nenhum Deus. Chegou a hora da oração, ele abriu a janela para o lado do templo, ajoelhou e falou: "Ó Deus Todo-Poderoso, Rabacassai." Quando uma pessoa é convertida, aleluia, agradar a Deus está em primeiro lugar na sua vida. Mandaram então Daniel para a cova dos leões. E ali, quando ele estava para ser lançado na cova dos leões, eu imagino o que passou na mente dele. Logo eu, Senhor, eu fiz tudo para ser fiel. Sonda-me, Senhor, e veja o meu coração. Eu sou teu. E os inimigos dizendo: lança na cova. Quero ver se ele é mais santo que os outros. Quero ver se ele... Não é assim que acontece dentro de casa? Quando você tem uma vida reta com Deus, seu marido começa a te chamar de santa demais, te ridicularizar e dizer que você quer ser melhor do que os outros, é Satanás na boca dele. Engole seco. É Satanás na boca dele, querendo te diminuir. O Espírito Santo não faz isso, e uma pessoa que ama não faz isso. Ó o silêncio. E vice-versa. Está vendo Daniel aí, ó? Agora eu quero ver. Ei, esposa, eu quero ver até onde você vai com essa fidelidade sua, porque você está enfrentando luta, você tem doença, você tem um problema que não consegue isso, não consegue aquilo, aí o cara conhece os pontos fracos e começa a denigrir a pessoa. É assim ou não é? É assim ou não é? Satanás usando a boca dele igual usou a boca de Pedro. Jesus falou: fica para trás de mim, Satanás. Quando Pedro deixou o diabo usar a boca dele. Daniel não abriu sua boca, Daniel não reclamou, não retrucou, simplesmente aceitou a sentença. Por que que ele aceitou a sentença? Porque ele escolheu viver uma vida que o Deus dele seja glorificado. E se ele estava sendo condenado porque estava glorificando o seu Deus, não há problema, pode fazer, Jadácia, Uramandaragasai. Só que tem um negócio: quando você vive para a glória de Deus, pode jogar dentro da cova, mas o leão tem que ficar mansinho, igual um gatinho angorá, dominado, domesticado. Arabai, Cobradaçadai, porque Deus tem caráter, Deus honra aqueles que honram o nome dEle. Ele permite o vale, mas no vale manifesta a sua glória. Muitos, por causa da sua fidelidade, estão pecando. Blasfemam, reclamam de Deus, xinga, briga, mas eu sou fiel, você sabe não sei o quê, você não tem o direito. Não, você é fiel? Você é fiel? O problema é isso, você não tem convicção, é diferente, mas você é fiel? Então, ó, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Está escrito: é Deus quem os justifica. Está escrito: é Deus quem os justifica. Quem te justifica é Deus. Então, ó, Taindaru Ramai. O diabo, ele quer pegar a pessoa onde ela se orgulha de ser. Por que que Daniel não abriu a boca? Porque ele não se orgulhava de ser fiel. Para ele ser fiel era uma obrigação para exaltar o Deus dele. Como assim, pastor? Ele propôs no coração dele não se contaminar. Ele propôs no coração dele não agradar os deuses da Babilônia. Ele propôs no coração dele ser diferente.
Ele propôs para os eunucos: olha, não, deixa nós aqui, nós não queremos contaminar com as iguarias do rei, deixa nós. Não, mas não pode, porque vocês vão ficar fracos, vão ficar meio feios. Não, faz um teste conosco. Faz um teste. Uai, aí o eunuco falou, o chefe dos eunucos: então, vai, a proposta é boa, vamos fazer. O que aconteceu? Ficaram mais bonitos que todos, brilharam mais que todos, e se encheram de sabedoria mais que todos. Tanaviaraço que mandai. Danaro chamai, não caia na tentação, expulsa a tentação, derruba a tentação, em nome de Jesus Cristo. Está escrito que Deus não dá para nós prova que a gente não possa suportar, porque juntamente com a provação, Ele manda o escape. Quem pensa estar em pé, então cuide-se para que não caia. Levanta, levanta, se provê, se imune, se faça cheio. Estamos em guerra, e não é contra a carne ou sangue, é contra principados, potestades, hostes e dominadores da maldade nesse mundo tenebroso. E aí a vitória não vem com armas carnais, ela vem com armas espirituais. Outra coisa que o diabo faz, por causa da honestidade da pessoa, ele não deixa a pessoa ir no culto, porque ficou uma coisa para resolver. Entende isso ou não? Por causa da honestidade da pessoa, e ela está devendo, então ele arruma 2 empregos, sai da igreja para não envergonhar o nome de Deus. Só que saindo da igreja por causa dos 2 empregos, esfria e perde Deus. Enquanto ele tinha que falar o seguinte: vou trabalhar, mas na casa de Deus em primeiro lugar, priorizando Deus em primeiro lugar, porque eu sei que quem abre porta é Deus. Ou nós somos de Deus, ou somos desta geração. Eu sou de Deus. Tem alguém que é de Deus? Uma das ações que ele faz também, ao você ouvir verdades, brigar com elas. Ele está me acusando? O pregador nem está vendo a pessoa. Ele só está aqui concentrado para falar as coisas que o Espírito inspira. E aí a pessoa ofendida diz: jogou para mim. Ele nem sabe que você está na igreja. Muitas vezes. É Deus falando. Quantos aqui podem afirmar que vieram em cultos que Deus falou com você aberta e claramente, as coisas que ninguém sabia, só você sabia? Levanta as mãos. Só que o diabo quer te convencer que está atirando pedras, que está falando contra você e que é para a sua destruição. Você sabe que está errado, está em pecado, não conserta e ainda briga com a mensagem. Se isso não é coisa de Satanás. Anari amai. Ele ficou falando das pessoas de mentiroso. Aí você ficou nervoso por quê? Está mentindo, né, irmão? Falou lá de adúltero. Então você está em adultério? Porque verdade tem que ser dita, é a verdade que liberta. A mentira escraviza, a verdade liberta. A mentira, Satanás é o pai dela e usa ela. Por isso o próprio Deus disse: ficarão de fora os mentirosos e os amantes da mentira, porque estes são o quê? Filhos do diabo. Mas a verdade é Jesus Cristo, sua palavra, seu evangelho. E se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E porventura vocês não sabem? Quem diz que está nele, 1 de João 2,6, deve andar como ele andou.
Jesus venceu as tentações, nos dando exemplo de como vencer. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus estava sendo tentado pelo próprio diabo, sim ou não? O texto é literal, sim ou não? A interpretação é literal. O diabo, ele tentou Jesus, com tentações à altura de fazê-lo cair. Não pense. Se a palavra está dizendo que foi tentação, é porque tentou. E aí, queridos, muitos quando estão sendo tentados, a gente fala assim: sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, sai Satanás, sai. Adianta nada. Jesus não fez isso? Jesus combateu, escuta, Jesus combateu aquilo que estava vindo contra ele em tentação. Nem o próprio Satanás ele combateu. Ele combateu a mensagem que estava vindo. Olha para mim, não fica com vergonha não. Senão eu penso que você está, né? É assim ou não, João? Ele combateu a mensagem. Satanás falou assim: diga para as pedras transformarem em pães. Essa era a mensagem, sim ou não? Aí ele falou assim: está escrito. Aí ele vai contra a mensagem: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. Ruberanda! Recebe essa revelação em nome de Jesus. Nós temos que combater a mensagem e combater com a palavra que exalta a Deus. Jesus combate isso aqui com palavras que exaltam a verdade e o Deus da verdade. Jesus não se exalta. Jesus não entra na discussão, porque há uma afirmação de Satanás: se tu és o Filho de Deus. E tem uma guerra teológica para interpretação no grego aqui, porque poderia simplesmente dizer assim na tradução: já que tu és o Filho de Deus, porque o diabo sabia quem ele estava tentando. E aí que vem uma das coisas que está dentro e está inserido na tentação, e que a gente às vezes passa sem perceber, porque o diabo queria que Jesus exaltasse porque era filho de Deus. E muitas vezes ele quer que você exalta porque você é servo de Deus. Nós não temos muitas pessoas que dizem: sou servo de Deus, vai ver, essa pessoa vai morrer facinho, ó, levantou contra mim. Quem tem ouvidos, ouça. Jesus foi morto por pessoas pecadoras, e você quer que Deus mate alguém por você? Ou Ele pode muito mais matar você para salvar alguém? Tenha misericórdia. Banantorócia. Já que tu és o Filho de Deus, usa a palavra e vença suas tentações. Já que tu és o Filho de Deus, usa a palavra e vença a mensagem da tentação. Já que tu és o Filho de Deus, o que você está ouvindo, dê um mergulho na Bíblia e arranca preciosas pedras de lá, para atingir e rebater aquilo que está vindo de mensagem do diabo. E o diabo levou para o pináculo do templo, disse: salta daqui, porque está escrito que ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar. Salta, você vai ter uma glória, as pessoas vão te ouvir, elas vão te ver, vai ser uma... Quem que é esse? É aquele que foi lançado do pináculo do templo, e os anjos segurou ele, e esse é um enviado de Deus. Não é isso que você quer? Não é por isso que você está jejuando? A mensagem veio, Jesus mergulhou na fonte,
pegou uma porção e veio com ela e disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele venceu a mensagem com a mensagem de Deus, exaltando Deus. Damai. E outra coisa que temos que observar, pastor Cláudio, é que ele disse também. Muitas vezes a gente só pega o versículo e quer que ele faça funcionar em nós, mas também existem outros versículos para a gente ter entendimento legítimo daquilo. Será que Deus está nos instruindo? Então, se alguém disser para você, e se alguém convencer você, porque o diabo, ele vai através de pensamentos, através de sentimentos, através de pessoas que emprestam a boca para ele, e através de pessoas que são possessas dele, e muitos não veem isso. Então muitas vezes o diabo, ele usa a palavra, e você fica naquilo que veio à sua mente, pensando que é uma revelação do Espírito. Mas 1 de João 4,1 diz assim: provai os espíritos se eles vêm de Deus. Nem todo espírito é de Deus. Como que eu provo os espíritos? É uma pergunta dentro das regras de hermenêutica, não é? Como que eu vou provar um espírito? No contexto imediato, por causa do problema que João está enfrentando. O que João está enfrentando? Ele está enfrentando problemas doutrinários, porque os gnósticos falavam que a salvação vinha pelo conhecimento. Problemas também a respeito do docetismo, porque o docetismo era aquele que dizia que o corpo podia ser gasto, se gastar no pecado, porque o corpo não era salvo, a matéria não era salva, e ajudava ainda mais na alma e no espírito. Se isso não é uma coisa do diabo. Então ele tem que combater essas coisas, e ele tinha que combater uma outra prática, a falta de amor que estava naquela igreja. Por isso ele vai falar, a igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, e é o caso, ele vai dizer que está o quê? Perdeu o primeiro amor. Volta, arrepende, senão virei contra ti, porque eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então ele tem que combater essas coisas. Por isso ele vai dizer que quem é o Espírito que é de Deus? Aquele que confessa que Jesus veio em carne, porque estes diziam que Jesus não tinha vindo em carne. Então no contexto da situação era isso, mas no nosso contexto, porque nós não temos aqui o gnosticismo, pelo menos aparente. Como que eu vou discernir o Espírito? Se essa inspiração é de Deus ou não? Filipenses 4,8. Tudo que é justo, honesto, amável, de boa fama, que tem virtude e que dá louvor, nisso pensai. Como que eu vou discernir se o Espírito é de Deus, se a inspiração vem de Deus? Se essa inspiração está primeiro exaltando o teu Deus. Vai dar glória não, né? Se essa revelação primeiro está exaltando o teu Deus. Segundo, se ela não está exaltando você. Porque os dois não podem ser exaltados. Se exaltar Deus, você tem que ser humilhado. Se exaltar você, o nome de Deus é humilhado por causa da sua vida. Tem que ter discernimento. Danachai. Segundo, terceiro, se isto que está sendo dito beneficia, faz bem. Tem que passar por essas peneiras. Um discernimento, ele só é real quando nos parâmetros do meu discernimento tem uma coisinha bem clara, destacando, e acima de tudo, em tudo o meu Senhor tem que ser glorificado.
Oh, Ganandarábia. Entenda as inspirações. Por exemplo, é verdade, é bem verdade que Deus quer encher todos do Espírito Santo. Sim ou não? Diga então, é verdade que Deus quer encher a minha vida do Espírito Santo? É verdade que Deus quer aparelhar o seu povo? Não, só repita se você crê. Você que está em silêncio é bom porque você não crê. Ok? Só fala quem crê. E eu estou usando a Bíblia Sagrada. Se com tua boca confessares. Há um poder na confissão das palavras. É verdade que Deus quer aparelhar a minha vida. É verdade que Deus quer me revestir de toda a armadura. É verdade que eu estou escondido em Cristo Jesus nas regiões celestiais. É verdade que o meu Deus não me deixa e nem me desampara. É verdade que Ele quer me santificar cada vez mais. Aleluia. 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 Pura Sibianai. Aracachobia. Aleluia. Arábia Candarácia Mondarai. Então não creia que se você for batizado no Espírito Santo, você vai virar fanático. Isso é coisa de Satanás. Se você for batizado no Espírito Santo, você se tornará santo, abençoado, mais ungido, mais cheio, mais preparado para a glória. Rabacandaraia. Então não acredita que você é menor que os outros, não acredita que você está descartado, não acredita que Deus não se lembra de você, não acredita que Deus não fez promessas. Entenda, se isso é verdade, creia, você está inserido nessa glória, nestas graças. Quem é que está te convencendo, a mentira ou a verdade? Não dá glória não, que fica difícil. Eu vou repetir, porque isso tem que martelar em nós. Quem é que eu estou dando crédito? A mentira ou a verdade? Pois uma destas coisas está dirigindo você. E tem pessoas que as duas coisas estão dirigindo. Para uma direção, crê na verdade. Mas para outras coisas, crê na mentira. Você crê que Deus faz milagres? Creio. Você crê que Deus vai mudar a sua história? Não creio. Como assim? Se o maior milagre de Deus é me fazer nascido de novo. E um nascido de novo tem uma história nova. Como assim? Você tem que decidir, ou você crê na verdade inteira, ou você crê na mentira inteira. Tem que ter uma decisão, de que lado você está, qual é a voz que está dirigindo a sua vida e a sua casa. Rata e soube. O diabo muitas vezes diz que você não precisa orar, não precisa guerrear, não precisa se levantar, porque não vai ter solução. E às vezes ele fala isso forte e abertamente com muitos, mas às vezes é só uma inspiração, parece que meio sem intenção.
Escute bem isso. É um espinho. E espinho, né, Paulo? E Deus já falou para você que não vai tirar o espinho? Você ouviu alguma vez que Deus disse a você: não vou tirar o espinho, a minha graça te basta? Não, pastor. Então busca para Ele tirar o espinho. E vai com vontade. Tira de mim esse espinho, tira de mim esse mal, tira de mim esse entrave, tira de mim essa enfermidade, tira de mim essa dor, tira de mim essa história. Senhor Deus Todo-Poderoso, vem agora, socorre-me, eu levanto, não é pela minha força, é pela tua força, não é pela minha capacidade, é pela tua capacidade, não é pelo que eu posso fazer, é pelo que o Senhor pode fazer. Tu és Deus de milagres, tu és Deus de maravilha. Lembra-te, ó Deus, faz justiça à minha causa, abre a porta do céu, Senhor. Eu não vou cessar de orar, eu não vou cessar de clamar. Abre a porta do céu para mim, Jesus. Abre a porta do céu para mim, Jesus. Eu estou batendo, e o Senhor diz: quem bate, o Senhor abre, quem busca vai encontrar. Eu estou batendo, eu estou buscando, meu Deus, faz justiça à minha causa. O diabo quer te convencer para você sentar, prostrar e acabou. O Senhor Espírito Santo está dizendo: eu te encho, eu te levanto e tudo começou. Adábia candarávia. Fique sobre os pés. Então o diabo tem poder, pastor? Tem poder se você crê na mentira dele. Mas se você crê na verdade de Deus e se levantar, ele jamais terá poder contra a sua vida. Alguém entende esse fechamento? O diabo terá poder de amaldiçoar sim, quando você acreditar. Ele terá poder de acabar com a sua família, quando você acreditar. Pois ele vem para isso. Sutilezas ardis, palavras que ele sopra. Se você crer no que Deus fala, na fidelidade de Deus, na palavra, e que a sua vida é dele, de mais ninguém, Deus vai restaurar a sua vida, Deus vai restaurar a sua casa, Deus vai mudar a sua história, Deus vai fazer a coisa. Então a resposta está na sua boca e no seu coração. Se com tua boca confessares a Jesus e no teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz confissão para a justiça e com o coração se crê para a redenção. Gadavassaia. Entenda uma coisa, olhe para cá, o Espírito do Senhor Deus, aleluia, é quem vai te tomar, se você confessar com a boca e se você crer no coração. Confesse com a boca o seu fracasso, creia no coração que não tem jeito, o diabo vem. Confesse com a tua boca o sucesso de ter um Salvador chamado Jesus Cristo, creia no teu coração que Ele ressuscitou, isso quer dizer que Ele venceu todas as coisas, e você será mais que vencedor e abençoado na terra dos viventes. É você que decide. A decisão está colocada diante de nós. Deus está dizendo nesta palavra: escolha a minha vontade, escolha a minha palavra, escolha o meu espírito, escolha a minha verdade, escolha o meu filho Salvador, e eu serei o teu Deus, e tu serás minha filha, e tu serás o meu filho, e nós juntos estaremos vencendo na eternidade, estaremos morando. Seja batizado no Espírito Santo. Seja renovado em línguas maravilhosas dos homens e dos anjos. Orabacai, cantai. Seja renovado. Seja renovada.
Vai dando glória a Ele, porque você está confessando: Ele é o meu Deus. Diga: eu vou vencer. Eu sou de Deus. Deixa eu te falar, crente, independente de qualquer coisa, você é de Deus. Ninguém toca nas propriedades de Deus. Canaviará, que mandarai. Aleluia, aleluia. Quantas pessoas o diabo convenceu para não vir hoje? Quantas pessoas o diabo convenceu para não ligar a internet? Quantas pessoas aqui conosco presentes o diabo convenceu para não acreditar na palavra? Por isso não tem vida, não tem reação, está morto. Você tem que parar de acreditar na desgraça. Você tem que parar de acreditar no fracasso. Você tem que parar de acreditar que a vida é ficar com o menino. Você tem que parar de acreditar que a vida vai te trazer um presente. Você tem que levantar, você tem que trabalhar a vida, você tem que ter Jesus de verdade, você tem que crer nele de verdade. Não é crer numa religião, não é crer na denominação, não é crer em coisas indutivas, não. É crer em Deus, é ter Deus e crer na pessoa de Deus, crer no caráter de Deus. Você tem que ser de Deus. Aplauda o Senhor e diga: glória a Deus. Eu sou de Deus.